E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 5 do nosso curso online sobre Direitos e Garantias Fundamentais. O curso é totalmente gratuito e está disponível no YouTube e no Instagram. Pois bem, nesta aula nós estudaremos a proibição da tortura e a liberdade de manifestação do pensamento. Na verdade, iniciaremos o estudo da liberdade de manifestação do pensamento, porque é um pouquinho mais longa essa análise, acabaremos prosseguindo na aula seguinte, ok? Bem, vamos lá. Primeiro sobre a proibição da tortura. Vamos ao terceiro inciso do artigo 5º, que diz assim: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Obviamente, não é, pessoal, em um país como o nosso, assim como tantos da América Latina, em que houve regimes militares com tortura comprovada, é necessário que o ordenamento jurídico que se instaure posteriormente a esses regimes totalitários proíba efetivamente a tortura. Foi o que fez a nossa Constituição de 1988. Além de proibir esses tratamentos desumanos ou degradantes, tornou a tortura um crime inafiançável. Vamos lá para o inciso 43 do artigo 5º. Ele diz: a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então percebemos que a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Bem, a respeito ainda dessa proibição da tortura no nosso ordenamento, temos que citar alguns diplomas legislativos, algumas leis. Nós temos a Lei 9455 de 1997, que é a lei dos crimes de tortura. É uma lei bem pequenininha. Se vocês procurarem no Vademecum ou na própria internet, no site do Planalto, vocês vão ver que ela só tem 4 artigos. É uma lei bem simples e que define o que é o crime de tortura. Ok? Lei 9455. Guardem esse número e leiam essa lei, se vocês puderem, porque ela é muito importante quando estudamos direitos e garantias fundamentais. Precisamos também citar a Lei 12.847 de 2013. Foi a lei que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Outra lei bem importante no que se refere à proibição da tortura no Brasil. Ok? Lei 12.847 de 2013. Guardem essas duas leis. Também é importante dizer, quando estudamos a proibição da prática da tortura, que há um tratamento quanto a esse tema relativo ao uso de algemas. O uso de algemas, evidentemente, quando está dentro dos parâmetros legais e constitucionais, que é o que vamos ver, é legítimo, até porque se não fosse permitido algemar alguém, a polícia não conseguiria efetuar seu trabalho, muitas vezes, mas existem uns parâmetros que devem ser seguidos, ok? Esses parâmetros estão principalmente lá na súmula vinculante número 11 do STF. Salvem, súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Anotem aí. O que diz essa súmula? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então é necessário que que o ato de se algemar alguém esteja dentro dos requisitos legais, que são essas excepcionalidades. O ato de algemar é a última ratio, você não pode chegar já algemando independentemente do indivíduo representar um perigo ou não, ok? Essa súmula vinculante foi de 2008 e 8 e
E existem uns votos em alguns habeas corpus. Cito aqui por todos o voto do ministro Marco Aurélio no habeas corpus 91952 e o voto da ministra Carmen Lúcia no habeas corpus 89429 foram bem importantes na fixação dessa súmula vinculante. Cito primeiro o que o ministro Marco Aurélio disse. Ele falou nesse voto especificamente. Em primeiro lugar, leve em conta o princípio da não culpabilidade, exceto que foi submetida ao veredito dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado democrático de direito. Ora, estes preceitos, a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país, repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade, manter o acusado em audiência com algema, sem que demonstrada ante práticas anteriores a periculosidade, significa colocar a defesa antecipadamente em patamar inferior, não bastasse a situação de todo degradante. O julgamento no júri é procedido por pessoas leigas que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento ao ocorrer, ficando os jurados questionados. Então, ele afirmou que não havia necessidade, como vocês perceberam, foi um caso de júri, em que o réu estava algemado e não havia uma necessidade de fazer isso, não havia justificativa de que ele era perigoso, etc., a fim de que isso não influísse negativamente nos jurados, que, como são juízes leigos, olhariam de forma diferente essa pessoa. O ministro determinou que o julgamento fosse efetuado novamente sem que a pessoa estivesse algemada. E a ministra Carmen Lúcia, no habeas corpus que eu citei, afirmou: o uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer e para evitar a agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. Ok, pessoal? Visto tudo isso, lembrando, súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, o uso de algemas, certo? Essas são as balizas do uso de algemas. Prosseguindo, vamos falar também sobre a Lei de Anistia, Lei 6683 de 1979. A Lei de Anistia, pessoal, se nós formos lá no artigo 1º, vamos perceber o objetivo dela. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Vocês veem aí que a anistia é, como se falou, ampla e restrita na época. Então, as pessoas que teriam também cometido tortura, estariam sendo acusadas disso, receberam a anistia, ok? Contra esse artigo 1º, contra a lei de anistia, se insurgiu a OAB. A OAB entrou com uma DPF, que é aquela ação do controle concentrado de constitucionalidade, que eu já falei para vocês, entrou com a DPF 153, pedindo que se anulasse o perdão concedido a policiais e a militares que haviam sido acusados de tortura durante esse período citado pela lei, o período do regime militar. Bem, o Supremo não admitiu essa revisão por 7 votos a 2, porque os ministros consideraram que a decisão tomada naquele momento foi uma decisão política tomada a partir da realidade daquele momento em que essa decisão foi prolatada. Era uma questão um pouco complicada, como é que se ia resolver isso daí, haviam acusações de ambos os lados, etc. E o Supremo, ele meio que disse, não vamos mexer nisso daqui porque foi a decisão do momento. Então, a DPF 153, que questionava o perdão concedido a supostos torturadores na época da ditadura militar, foi julgada improcedente por 7 votos a 2. Ok, pessoal? Bem, isso era o que a gente tinha para falar sobre a proibição da tortura.
guardem os dispositivos e os institutos que eu falei para vocês. Vamos agora falar sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Prosseguindo lá, quarto inciso do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quinto inciso. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Estamos falando agora, pessoal, sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Essa liberdade de manifestação do pensamento, como está lá no inciso 4º, seria uma regra geral que abrange vários outros dispositivos que estão na Constituição sobre a liberdade de manifestação do pensamento no geral. Vamos citá-los. Nós temos também, lá no inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Também é a liberdade de manifestação do pensamento. Artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Também liberdade de manifestação do pensamento. Artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Mesma coisa. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aí já estamos falando sobre a questão da liberdade de expressão e racismo, etc. Artigo 206, inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Artigo 206, inciso 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. Então, todos esses dispositivos citados estão relacionados à liberdade de manifestação do pensamento. Ok, pessoal? Em relação a isso, é necessário que nós falemos sobre uma decisão do Supremo. Nós vamos na próxima aula, falar sobre mais algumas decisões, mas é importante que nós falemos sobre um ainda hoje, que foi a DPF 187. Foi o caso da famosa Marcha da Maconha. Eram aquelas manifestações pedindo a descriminalização da planta conhecida como maconha, ok? Bem, questionava-se muito sobre se essa marcha estaria fazendo a apologia a um fato criminoso, lá de acordo com o artigo 287 do Código Penal. Se vocês se reportarem ao Código Penal, vocês vão ver lá no artigo 287, ele diz: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. É um dos crimes previstos no Código Penal. Diante disso, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, entrou com a DPF 187 a fim de que cessassem esses questionamentos, né, sobre se seria realmente uma apologia ao crime ou não. E os ministros do Supremo, pelo placar de 8-0, decidiram que não, que esse dispositivo ele deve ser interpretado de maneira a que não se considere a manifestação a favor da descriminalização de drogas como apologia, porque existe uma diferença entre defender o fato criminoso, o ato criminoso, crime, e defender que aquilo não seja mais crime. Não é como alguém diz que é assassino e que tem que matar mesmo, não tá nem aí pra nada, e não, resolvam tudo na base do tiro, matem as pessoas, não sei o quê. Se esse indivíduo está aí deusando o crime de homicídio, ele está fazendo também a apologia a esse crime. É diferente se alguém pede a legalização de uma substância entorpecente. Concorde-se com isso ou não, é liberdade de manifestação do pensamento, ok? Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula nós continuamos a análise da liberdade de manifestação do pensamento. Tchau, tchau.